ouvem essa palavra, qual a outra, né, que vem na mente de vocês, o que é autoestima para vocês? Comentem aqui, vão escrevendo, que a gente vai começar esse conteúdo riquíssimo e convida aí, né, outras pessoas para que elas sejam alcançadas por essa mensagem também, né, e que elas saiam dessa live assim com uma cosquinha, né, de que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida para acessar essa boa autoestima, né, essa autoestima positiva sobre si. Olha só, a Tati colocou que autoestima é amor próprio, é isso aí. A Letícia colocou, autoestima é alegria, é igual alegria também. É isso aí. O que mais, gente? Quem está chegando, né? Comentem aqui o que é autoestima para vocês. Olha lá, eu acho que tem a ver com aceitação, super a ver com aceitação. É isso aí. Gente, eu costumo falar, né, que a autoestima, ela está fundamentada aí em 3 pilares, né? Vocês já deram um spoiler aí, então é isso mesmo, né? O primeiro pilar da autoestima é o autoconceito, né? O autoconceito é assim, qual ideia, quais pensamentos que eu tenho sobre mim, né? O que eu penso, né, sobre a minha pessoa, quais são as crenças que eu tenho sobre a minha capacidade, sobre o que eu posso, o que eu não posso, o que eu dou conta. E isso tem um efeito, né, na nossa vida. A forma que a gente pensa sobre nós produz um efeito frente a como a gente se coloca na vida, seja aí na área profissional, no relacionamento amoroso, né, nas dinâmicas sociais, né, relacionamentos familiares. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês pensem aqui é quais são os pensamentos que pairam aí na cabeça de vocês, né? Será que eu consigo deixar, por exemplo, que as minhas qualidades, né, que as minhas potencialidades, elas sobressaiam? Ou será que eu tenho dado mais valor aos meus defeitos, aquilo que eu não tenho de legal, né, aquilo que me incomoda? Porque todos nós temos pontos fortes e pontos fracos, né? Fraquezas e forças. E a gente precisa dosar isso. E existe uma tendência, né, a gente focar mais naquilo que a gente precisa melhorar, no que efetivamente a gente já tem de positivo. Eu venho, né, do mundo corporativo, e no mundo corporativo, quando a gente trabalha com avaliação de desempenho, avaliação de competência, a gente sempre orienta, né, os gestores, olha, tentem, né, focar naquilo que é bom para que o seu colaborador tenha a condição de potencializar a ponto, né, de que aquela característica se sobressaia. A ideia, né, das nossas fraquezas é não deixar que elas se destaquem a ponto de encobrir aí aquilo que a gente tem de bom. Mas tudo depende de como a gente se vê, né, de como a gente se enxerga. Quem aqui já teve a experiência de ouvir, né, de alguém, nossa, mas você é tão inteligente, nossa, mas você é tão esperta, e você não acredita naquilo. E aí não adianta o outro acreditar se você não acredita, né? Quem já viveu isso, né? Me contem aqui, né? Quem já recebeu algum elogio de alguém e aí teve muita dificuldade em reconhecer o elogio, né? Ficou naquele movimento, nossa, mas será que eu sou assim mesmo? Nossa, mas eu acho que a pessoa tá falando isso porque ela gosta de mim, não é porque eu sou assim, não. Né? Me conta aqui, quem já se sentiu assim, não recebeu um elogio, mas não acreditou. Isso tem a ver, gente, com o conceito que vocês têm sobre vocês, né? Sobre si. E quando a gente tem aí um conceito muito negativo de quem a gente tende aí a se colocar na vida como se a gente fosse assim, desse tamanhinho, como se a gente não fosse significativo, como se as nossas necessidades não importassem. Olha lá, quem nunca, né? Atire a primeira pedra. Todo mundo, né, já sentiu. E vocês já notaram como algumas pessoas têm mais dificuldade de aceitar, por exemplo, elogios? Né? Então, tem pessoas que, assim, são elogiadas e falam, não, né, eu não sou nada disso, tá vendo coisa demais. E, às vezes, o outro tá vendo as potencialidades que você tem e você não.
Olha lá, já fico com o pé atrás. Tá, não, tá querendo o quê, né? Me elogiando, tá querendo alguma coisa. É E bem. por que que isso acontece? É bem isso, né, Cíntia? É, Olha só, tem um comentário aqui do Gustavo. Na verdade, quando você não está bem com você, tudo que te falam parece mentira. Agora, quando você encontra verdadeiramente nada que te falam e te abala, e automaticamente tudo que é elogio vira verdade. é É, verdade. isso é o autoconceito, né? Quando você acredita na sua capacidade, quando você acredita que você é capaz, né? Que você dá conta, que você é bom, né? Naquilo, isso faz toda a diferença. É verdade. Tem um comentário aqui também, né? Medicina chinesa, é o Caetano, né? Caetano, claro, né? Eu nunca acredito. Olha, É bem a cara. é difícil. É bem a cara dele, né? Olha só, gente, então esse é o primeiro pilar, né? O autoconceito. Pensem aí quais pensamentos, né, que vocês têm sobre vocês mesmos, quais são os defeitos, quais são as qualidades que vocês enxergam, tá bom? Bom, segundo pilar, já soltaram aqui, que é o tal do amor próprio. Amor próprio, o que é amor próprio, minha gente? Amor por si. Quais são os sentimentos que você tem sobre si? Será que você se gosta, né? Será que você consegue se oferecer, por exemplo, gentileza, compaixão quando você erra? Ou será que você é um carrasco de si, né? Que você desce o chicote, né? Que você não tem esse amor e esse carinho. Você é um carrasco de si. Me conta aqui, quantos carrascos a gente tem aqui? E geralmente quem é carrasco de si é carrasco dos outros também, né? Também. E aí geralmente tem muita dificuldade de lidar com as próprias falhas, né? Com as próprias limitações. A pessoa não aceita, né? E aí soltaram aqui também que tem a ver com aceitação. Super. Sim. Né? Então, o amor Total. próprio, gente, total, né, Cíntia? A gente já falou aqui, então, né, que o autoconceito tem a ver com os pensamentos que você tem sobre si. O amor próprio está relacionado aos sentimentos que você tem. Você tem alegria? Alguém soltou. Autoestima é igual a alegria. Tudo a ver, né? Você tem alegria, né? Você sente alegria sobre você? Você sente carinho por você? Você tem carinho, assim, pela mente, né? Corpo, alma, né? Você tem esse cuidado com tudo que você faz, no sentido de, não, isso aqui vai comprometer a minha saúde mental, física, espiritual, né? Antes, né, de querer oferecer uma ajuda, você primeiro pensa nos impactos que aquilo pode ter sobre a sua vida. Porque a gente vê, assim, né, falando de amor próprio, que muitas pessoas pensam que, né, amar é se sacrificar. E amor, gente, não tem a ver com sacrifício, né? Quando a gente se ama e quando a gente ama o outro, né, a gente cuida bem da gente e a gente cuida bem do outro. E a gente faz isso de um lugar, de um papel, né? Então, todos aqui têm, né, um papel, uma responsabilidade pessoal. Cada um tem uma responsabilidade pessoal. E quando a gente se mete, né, a querer ajudar o outro, mas a gente se compromete com esse processo de ajuda, né, a gente se ferra, né, a gente se lasca junto, essa não é uma boa ajuda, né? Quando eu me comprometo a ajudar alguém e eu me prejudico nessa ordem de ajuda, eu estou deixando, né, de dedicar amor e carinho a mim. Né? Então, assim, na relação de ajuda, né, na relação de amor, o que tem que reger aí não é o amor que é sacrifício, né? É um amor que, assim, é pro mais, que acrescenta, né? Ah, Tamires, Hoje mesmo eu estava conversando com a Tamires sobre isso, né? Que muitas pessoas vão achar que a gente é egoísta. Nossa, esse pensamento assim é egoísta. Você só pensa em você, mas agora eu vou pôr aqui o que a Bíblia diz. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amar, eu não posso amar o próximo. Eu tenho que estar em primeiro lugar. Então,
Se eu sei que eu ajudar, eu fazer alguma coisa para alguém vai me prejudicar, eu não tô sendo egoísta. Eu tô me amando. E aí, né, já fazendo o link aqui, né, com o tema da live, que é como a baixa autoestima pode afetar os seus relacionamentos. Bora fazer essa associação aí. Por quê? Como que eu posso ir para uma relação se eu estou desnutrido de amor próprio? Provavelmente eu vou para essa relação, mas eu vou desnutrida e eu vou buscar no outro preenchimento para esses buracos, para essas lacunas. Aí, muitas vezes, entra os sacrifícios, né? De colocar aí como se o outro tivesse que preencher e como se você tivesse que fazer coisas para poder conquistar o amor. Mas peraí, se você já tem esse amor por si, você não precisa requerer isso do outro. Não é que a gente não precisa do outro, porque todos nós precisamos dos outros. Mas a gente precisa de um outro lugar. Não é olhando para o outro como a metade da sua laranja. É olhando para o outro como uma relação de troca, de equilíbrio. Olha, eu me amo tanto que eu posso expandir esse amor para você. É diferente quando você não se ama, você quer puxar o amor do outro, sabe? E aí, gente, é muito complexo, dá muito pano para manga. Me contem aqui quais são os problemas que vocês percebem nas relações por essa falta de amor próprio, né? Onde que pega? Olha só, a Letícia comentou, né? Muitas vezes nós deixamos de cuidar de nós mesmos sem perceber. Sim, é automático, né? Então, a gente faz esse movimento de modo automático porque a gente aprendeu que o amor, né, romântico é aquele amor que a gente morre pelo outro. Só Gente, o amor não dá. É o quê, Cíntia? É só o dar amor pro outro, mas não é. Então, Letícia, eu passei por esse processo. É por isso que hoje a Tamira está aqui. Porque eu achava que eu só ia ser amada, só ia ser aceita se eu fizesse tudo pelos outros. A minha forma de amar era fazer, me dar. Mas isso chegou a um ponto que me fez mal. Que eu cheguei no meu auge. No meu auge, e agora eu descobri que a minha forma de amar não é só fazer, só mostrar. Que eu me amando, as pessoas vão me amar do mesmo jeito. Do jeito que eu sou. Eu não preciso fazer nada para ninguém. Eu me amando, as pessoas têm que me amar desse jeito. É isso aí. E o máximo que a gente faz é um ajuste, uma calibração, né? Olha, né, com fulano eu posso ir até aqui, com Beltrano, né, eu posso ir um pouco mais. Mas esse movimento, gente, eu percebo que é muito difícil para as pessoas fazerem, porque a gente está sempre olhando para fora. Então a gente acha, né, que a gente sempre tem que estar buscando, né, esse amor no outro. E esse movimento, ele só diz uma única coisa, que você ainda não se ama o suficiente a ponto de cuidar, né, das suas necessidades, olhar para aquilo que você precisa, e o outro, ele precisa ser apenas beneficiado com aquilo que já habita dentro de você. Né? E é um movimento complexo porque exige autorresponsabilidade, né? Então é mais fácil a gente ficar culpando, né? Ah, mas eu sou assim, né? Porque a minha mãe, né, não fez a parte dela, o meu pai não fez, né? Eu sou assim porque o meu marido não faz a parte dele, então eu não me sinto amada. E aí vem todas aquelas coisas da rejeição, que é uma dor, assim, profunda. Chega a ser física, de tão dolorida que é. A gente se sentir rejeitado, não se sentir amado. Mas o que eu quero trazer à luz é que todo esse processo, né, de você se sentir rejeitado pelo outro, ele tem a ver com você, de como você se sente em relação às pessoas, em relação a você, né? Então, quando você tem aí esse sentimento mais positivo, tipo, eu sou feliz com quem eu sou feliz com o meu corpo, eu sou feliz com os recursos que eu tenho, fica muito mais fácil você emitir isso nas suas relações, né? E aí não se vincular, por exemplo, a relacionamentos tóxicos, né? Porque eu vejo assim, muitas pessoas entrando em relações abusivas. Por quê?
por uma carência profunda, né, de um amor. Não é porque a mulher ela gosta de apanhar ou qualquer coisa do tipo, ou ouvir, né, violências verbais. Não é sobre isso. É muito mais profundo. A gente vai buscando nos nossos relacionamentos a nutrição que a gente ainda não encontrou, né? Então, esse é um ponto, né? E aí me contem aqui, me perguntem pra gente, né, o que vocês observam aí que pega nas relações quando a gente não tem aí esse amor por si. E a gente busca isso, né, no outro. Quer ver uma coisa que é interessante? Quem nunca precisou, né, de elogios ou precisou que o outro validasse, né, te reconhecesse, te elogiasse por aquilo que você fez, né? E aí esperou que viesse esse reconhecimento do outro, viesse esse elogio do outro e não veio. E aí você se frustrou, você se sentiu, né, o cocô do cavalo do bandido, nossa, né, eu não tenho valor. Né? Quem sou eu na fila do pão, né? Tipo, ai, ninguém me ama, ninguém me quer. O que eu quero dizer, né, chamar a responsabilidade é o seguinte: a gente não precisa do reconhecimento do outro quando a gente já se nutriu desse reconhecimento, quando a gente já tem sentimentos, né, sobre sentimentos bons sobre a gente. E se você não tem ainda, não desenvolveu ainda essa capacidade, como que você pode fazer, né? Primeiro, gente, autoconhecimento. É entender que ninguém no mundo é uma coisa só. Ninguém é de todo ruim, ninguém é de todo bom. Né? Nós somos, assim, uma balança, né? Luz e sombra, e que tudo isso torna você uma pessoa, um ser humano. E isso faz, né, com que você, inclusive, seja mais flexível e tolerante com as suas limitações e falhas. Porque o que a gente observa na prática é que quando a gente não tem, assim, muito amor próprio, a gente acaba, assim, se chicoteando bastante, né? Quando a gente pisa na bola, quando a gente, né, escorrega no abacaxi. É bem isso. Né? E assim, quando a gente tem essa capacidade de entender que, olha, tá tudo bem, eu tenho aí luzes e sombras, eu tenho defeitos e qualidades, e eu só preciso dosar isso nas minhas relações. Aí eu vou para a relação de um modo diferente. Inclusive, eu passo a deixar de aceitar menos migalhas. Porque às vezes a gente se contenta com tão pouco. Por quê? Porque a gente é do tamanho que a gente acredita ser. E a gente a gente recebe do outro aquilo que a gente acha que a gente merece. Ah, Tamires, mas eu não acho que eu mereço desprezo, que eu mereço rejeição. Mas muitas vezes você se coloca em relações em que as pessoas te tratam dessa forma. Então, a minha pergunta para você é: qual a sua responsabilidade em se encaixar dentro de alguns relacionamentos? Porque, assim, às vezes é inconsciente. Você não sacou ainda o quanto você tem um sentimento de desvalor sobre si. E isso te bota em muita enrascada. Então, assim, eu citei aqui um exemplo de trabalho, né? Pessoas que precisam sempre do elogio do chefe para poder se sentir motivado, precisa sempre do reconhecimento do colega, né? Ou do parceiro. O que isso diz sobre você? Porque é sobre a gente, né? Esses comportamentos, gente, é mensageiro. Comportamento é mensagem sobre aquilo que é importante para a gente, sobre aquilo que a gente precisa. E aí, se a gente fica demandando muito do outro, né? Que o outro me reconheça, que o outro me elogie, é porque isso está faltando de você a você mesmo. Então, você precisa que o outro te dê. Mas não é esse o movimento. Então, o que eu quero dizer é: para de exigir do outro e se bote como autorresponsável por dar isso a você. E como que você faz isso? Se oferecendo. Então, quando você errar, se ofereça compaixão e gentileza. É se oferecer para começar a desenvolver repertório. Olha lá. O sentimento de culpa é dominante quando não nos aceitamos. Sim, na culpa, gente, existe uma paralisação. Muito, muito legal o seu comentário, viu, Tayane?
Porque a culpa, ela nos paralisa. A culpa, ela não nos leva para o movimento da responsabilidade e o que eu vou fazer a partir disso. Né? Então, na culpa, provavelmente a gente fica naquele movimento do quem. Né? Então, por quê? Por quê? Quando eu faço essa pergunta por quê, o que eu quero saber é quem. Quem que fez eu me sentir, né, assim? Né? Quem contribuiu para que eu não me aceitasse? Ah, foi a minha mãe que não me cuidou do jeito que eu merecia. Foi o meu pai que deixou de fazer, né, deixou de me dar atenção. Eu não quero colocar aqui com essa fala, gente, que a sua dor não é legítima. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, acolha essa dor porque ela é legítima, ela é real. Como você sentiu a experiência de cuidado dos seus pais é uma percepção legítima. Legítima não quer dizer que ela é exatamente o que você sentiu. Porque as pessoas, elas dão o que elas têm o tempo todo. Né? Então, assim, não é sobre o que você merecia que os seus pais te deram. É sobre o que eles podiam te dar. Agora, a grande questão é, você vai ficar nesse movimento de responsabilizar os seus pais pelo que você se tornou, ou você vai assumir as rédeas da sua vida e fazer alguma coisa com isso? Então, opa, peraí. Eu sinto que eu não me aceito, que eu não me amo. O que eu vou fazer sobre isso? Né? Eu vou ficar no ar, mas por quê? Por quê? Ou eu vou fazer, tá? O que eu vou fazer com isso? Né? E aí, assim, é um ato de coragem. É um ato de coragem porque envolve dor, envolve acessar as suas dores. É saber que quando o outro, numa relação com o outro, você se sente rejeitada, isso muitas vezes não quer dizer sobre o outro. Quer dizer sobre a dor que esse outro está acessando dentro de você. E isso acontece no trabalho. Quem aqui já foi desligado de alguma empresa e sentiu, assim, a dor da rejeição, né, personificada? Eu já passei por isso. E eu lembro que quando eu fui... Meu primeiro desligamento, quando eu era estagiária, meu Deus, aquilo foi tão dolorido, mas assim, não, aquela dor não vinha daquele lugar. Porque eu só tinha um mês naquele lugar e eu chorei tanto, aquilo foi tão dolorido para mim. Então, assim, ó, hashtag fica a dica. Quando a dor ela é muito intensa, desconfie. Essa dor está vindo dessa relação de trabalho, amorosa, com a amizade, ou se está vindo de um outro lugar. Provavelmente, quando ela é muito intensa, é uma dor que já vem aí de outro lugar. Né? E aí as nossas experiências na sociedade só vai acessando essas dores. E aí a gente se dá conta de que, meu Deus, é muito ruim se sentir assim, né? E aí a gente fica muitas vezes nesse movimento da culpa que não produz um efeito de mudança, né? Então, gente, para solucionar, só existe uma coisa que a gente precisa e pode fazer. É assumir o comando. Então, beleza, eu não me amo, já aceitei, eu não me aceito, tá, já aceitei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar ajuda. Se eu já sei o caminho das pedras, segue o caminho das pedras. Mas se você não sabe, peça ajuda. Fala com quem entende para que essa pessoa te ajude a construir estratégias para que você possa desenvolver esse amor próprio. Porque se você não fizer esse movimento por você, você vai continuar sabotando os seus relacionamentos. E aí pode ser que seja um dia ficar desempregada, no outro dia pode ser terminar um relacionamento, porque você acha que a culpa é do outro. E às vezes, gente, a responsabilidade pode até estar no outro. Só que sobre o outro, a gente não tem controle, a gente não pode mudar o outro, a gente não pode fazer nada. Então, o único lugar que a gente tem força, que a gente tem poder pessoal para fazer alguma coisa é na nossa própria vida. Conta aí, Cíntia, dos movimentos que você já conseguiu fazer, né, por tomar aí essa decisão de cuidar de você, né, das suas necessidades. A parte mais difícil foi aprender a dizer não, né? Porque o não parece que todo mundo vai te odiar. Mas por quê? Pela falta de amor próprio. Aí, com a falta do amor próprio, você acha que você tem que fazer tudo para todo mundo, porque só assim as pessoas vão te aceitar.
Que Deus me livre, alguém não me amar, né? Deus me livre. E o não é muito difícil. O não, o cortar as pessoas, o não fazer mais aquilo que não te faz bem. No colocar os começo limites, né? no começo é muito difícil. É muito difícil, mas depois se torna prazeroso. Que nem eu falei para você hoje. Tipo, às vezes o dizer não ou dar limite para alguém, depois você para e fala, nossa, eu não acredito que eu consegui. Quem é essa pessoa? Eu não conhecia essa mulher, né? Meu Deus, eu fiz isso. Eu consegui fazer isso. Se torna prazeroso e parece que a autoestima vai lá em cima. Porque eu consegui, não foi ninguém que fez por mim, fui eu que consegui. É mérito seu. E com o tempo, isso se torna normal. Assim, algumas decisões, algumas coisas que acontecem, o dizer não, o impor limites, se torna normal. E daí o susto é maior ainda. Que você fala, meu Deus, eu fiz isso e nem percebi. Se torna natural, né? Leve, assim. O leve, é bem isso, o leve. Porque às vezes a gente quer dizer sim para todo mundo, fazer tudo para todo mundo, mas isso se torna pesado. E às vezes um não te torna leve. E assim, uma dica para vocês saberem, né, se vocês estão com força, com poder pessoal, se vocês estão fazendo apenas o que cabe a vocês sem se sobrecarregar, é se sentir leve. Porque quando é pesado, é porque você está fazendo mais do que te cabe. Então, assim, todo esse peso que você sente realmente é só porque você está fazendo, né, aquilo que te cabe, ou você está aí excedendo os limites, você está com dificuldade de dizer não. E esse é um ponto muito legal, né? A dificuldade de dizer não, ela é característica de quem tem baixa autoestima. Por quê? A gente tem uma necessidade de se sentir amado, e Deus me livre de dizer não, porque eu vou ter que lidar com a dor da rejeição, eu vou ter que lidar com a cara feia, eu vou ter que lidar com o desconforto, com a contrariedade, eu vou gerar conflito, né? E aí, assim, eu engulo. Só que, assim, de tanto engolir, né, aquele fogo que você deveria colocar, você acaba queimando por dentro. Sim. E aí, muitas pessoas têm essa sensação de esgotamento físico e mental, que é um pouco mesmo do que acontece no burnout, porque o esgotamento é tão grande, porque a pessoa tem tanta dificuldade de colocar limites, ela tem tanta dificuldade de dizer para o outro, por exemplo, olha, o que você fez foi desrespeitoso. O que você fez fez eu me sentir ridicularizada. O que você falou fez eu me sentir, sabe? Então, a gente vai engolindo. E a gente acha que isso morre, mas isso não morre, isso fica aqui dentro, isso vai queimando. E vai trazendo, né, vai fazendo estragos para as nossas relações de modo geral, principalmente com a gente mesmo. Então, assim, como que a gente faz, Tamires, para dizer não? Me conta aqui. Quem quer saber como dizer não? Como colocar limites nas relações? Né? Como que eu faço, pelo amor de Deus, para dizer não, para colocar limite sem sentir, né, assim, essa dor? Conta aqui. Senão a gente vai para outro tema. Porque essa, assim, eu observo, foi inclusive, né, a minha dor por muito tempo, assim, eu tinha muita dificuldade de dizer não. E eu tinha aquela postura, sabe, de que, assim, não, eu preciso ajudar todo mundo. Eu me dava uma importância, gente. Não, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Não, mas se eu não ajudar, coitado do fulano. Não, mas se eu não fizer, meu Deus, a pessoa vai morrer, né? E não é isso, né? Quando a gente faz isso, é porque a gente acredita que, assim, ai da pessoa se não fosse eu. Ai, se não fosse eu aqui na Terra, né? As pessoas não iam ter autoestima, né? As pessoas não iam ter autoconhecimento. Então, quando a gente dá muita importância, a gente se sobrecarrega
Porque a gente acha que as pessoas só vão dar certo na vida, que as pessoas só vão saber o que tem que fazer se a gente estiver lá. Que a gente fizer. Então, gente, tudo tem a ver com a postura que a gente se coloca no trabalho, nos relacionamentos amorosos. Então, por exemplo, no trabalho, por muito tempo eu funcionei como uma salvadora, né? Eu venho do RH e assim, nossa, quando o cliente me solicitava, meu Deus, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, o cliente está precisando de mim. Aí eu falava assim com Deus, né, com o céu e a terra para poder mover tudo a favor da necessidade daquele cliente. E assim, tá errado fazer isso? Não, a forma que eu fazia que estava errada, a postura com a qual eu fazia. Por quê? Dentro do RH, você está a serviço mesmo, né? É uma área que você está a serviço de todas as outras áreas. Então, a questão, a chave está na postura com a qual você faz isso. Então, é assim, olha, até aqui eu posso ajudar, eu tenho competência, eu tenho habilidade. Até aqui, passa da minha responsabilidade ajudar. Se eu me meter nisso, eu vou me ferrar. Então, assim, entra naquela coisa da boa ajuda, sabe? Sim. Então, assim, qual que é a boa ajuda? Quando nem eu, nem o outro se ferra junto. E para que isso aconteça, eu preciso estar nutrido. Porque se eu não estiver nutrido, eu vou me emaranhar com a demanda do outro. E assim, eu não vou dar conta, eu não vou suportar o sofrimento que está ali. Por quê? Porque eu tenho o meu, que eu preciso trabalhar, e eu estou indo para ajudar. Hoje eu até coloquei fiz um Reels engraçado, que é assim, por que é que a gente se mete a ajudar alguém quando a nossa vida já está toda ferrada? Né? Porque é por amor que a gente faz isso, a gente quer ajudar, a gente quer, né, contribuir. Só que a gente precisa lembrar, eu tenho competência para isso? Eu tenho capacidade de me envolver nessa parada sem me comprometer a abalar minhas estruturas? Eu tenho, né, competência, por exemplo, de atuar ali naquele problema e voltar para minha casa, para minha família e ficar de boa, suave, né? Porque se eu não tiver competência para fazer isso, eu vou adoecer junto. Sim. Então, gente, sai do meio. Sai do meio. Se você não tem competência, habilidade, técnica para ajudar num nível em que você não adoeça junto, num nível em que você não se sobrecarregue, num nível em que você, né, não fracasse junto, sai do meio. Até porque pelo outro a gente só pode fazer uma coisa: esperar ele assumir a responsabilidade pela solução. E aí a gente vê, né, muitos movimentos assim de sabotação, né, de sabotagem, a pessoa fica reclamando. Ai, nossa, né, mas o outro não, né, o problema está sempre no outro. Sempre. Você está perdendo a sua força fazendo isso. Por quê? Com o outro, ele só vai mudar se ele quiser. Se ele também perceber que ele precisa mudar. E se você ficar falando, não é isso que vai fazer o outro mudar. Então, o que você pode fazer, gente? É mudar você. É se fortalecer, se nutrir para que, assim, o comportamento do outro não te fira tanto, não te agrida tanto. Porque o outro, pode ser que esse outro, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. Então, pode ser que, se o outro é o chefe, ser que o chefe vai continuar te humilhando, né, falando coisas que, né, são tóxicas. Ou se é no relacionamento amoroso, né, pode ser que o parceiro ou a parceira vai continuar fazendo coisas que vai te machucar. Só que se você estiver nutrido, se você estiver, assim, fortalecido, a tua resposta, ela é muito diferente. Quando eu digo resposta, é assim, né? A tua reação, né? A tua resposta, muitas vezes, verbal para aquilo que o outro está fazendo, né? Então, gente, deu pano para manga aqui essa questão do amor próprio. E aí, ó, vou falar aqui do último pilar, né? Que eu falei que são 3. Que é essa questão da autoconfiança, né? Então, o quanto você confia na sua capacidade de realização, né? Porque se a gente não tem uma confiança na nossa capacidade, a gente vai para a vida como se a gente não fosse capaz. E aí a gente acha que sempre o outro é melhor do que eu, que o outro faz melhor, né? Então, a gente tem aí muitas crenças limitantes sobre a nossa capacidade, a nossa eficiência,
Sim. Nós somos do tamanho que a gente acredita. Tem até uma frase que diz, se você acredita, né, que você é capaz, ou se você acredita que você não é capaz, de qualquer forma você tem razão, gente. Você tá certo. Por quê? Você é do tamanho que você acredita. Então, quantos aqui já foram para uma relação, por exemplo, de trabalho, acreditando que só era capaz de fazer aquele papel? E aí recebeu um desafio, né, para assumir uma nova tarefa, e aí, não, eu não quero, eu não dou conta de fazer. Né? A pessoa não confia na capacidade dela de entregar coisas novas, se desafiar, se testar. E aí ela perde a oportunidade de crescer, de desenvolver habilidades. Eu, por muitos anos, né, eu evitei algumas situações que para mim era assim a morte. Eu evitava a sala de treinamento, né? Várias vezes eu fui convidada para dar treinamento e eu dizia, não, eu não quero. Por quê? O medo, né, da rejeição, o medo, não, mas o que o outro vai achar, o medo do julgamento. Assim, o pano de fundo era o medo da rejeição mesmo, né? E aí, conforme eu fui me nutrindo, né, eu fui me aceitando, eu fui admirando as características que eu tinha, né, as fortalezas, e fui calibrando minhas fraquezas para que elas não se sobressaíssem, porque eu tenho, tá, gente? Psicólogo é só um ser humano, eu tenho muitas limitações. Só que o que eu quero dizer é que quando eu comecei a olhar para essas limitações de um outro lugar, as coisas fluíram. Por quê? Eu comecei a ganhar tanta habilidade. E quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. E aí eu comecei, né, a fazer outros movimentos na vida. E é assim, a gente começa fazendo com medo mesmo, viu? E depois, né, a gente melhora, a gente começa a acreditar. Eu lembro que, assim, o primeiro treinamento que eu dei para liderança, né, depois me deram um feedback assim, nossa, não acredito não, né? Esse não é o primeiro treinamento dela, não. Ela é boa, ela faz isso há muitos anos, e era o primeiro. Mas eu não acreditava. O pensamento, a crença que eu tinha sobre mim é que eu era desse tamanho. E quando eu comecei a fazer, colocar, que eu vi que isso tinha efeito, né? A vida, né, explode, assim, um mundo de possibilidades. Sim, a gente E, assim, acreditar na gente. É isso aí. Então é isso, gente. Basicamente, se vocês acreditam que vocês podem ou que vocês não podem alguma coisa, vocês têm toda a razão. Porque é esse o efeito que a sua vida vai ter. Ou você vai, né, vai se tornar uma profecia autorrealizável. Né? Ou você vai ter sucesso ou você vai fracassar mesmo. Isso em todos os âmbitos, né? Então, esses três fatores, né? Amor próprio, autoconceito, e esse último que eu falei, que é a autoconfiança, são os que vão balizar aí todos os seus relacionamentos, né? E aí, assim, bases, né? Pilares para que vocês saiam desse movimento. Primeiro, entender que é só você que pode mudar, né? Não é o parceiro, não é a parceira, não é o seu empregador, né? Não é, a sua família, né? Não é você que tem que assumir essa postura de protagonismo com a sua vida. E assim, de modo bem prático, tá? O que você vai começar a fazer, então? Né? Pega aí papel e caneta. E até quero dizer que essa semana, né, eu vou fazer uma série de postagens sobre essas dicas práticas, né? Sim. Como dizer não, como trabalhar esse perfeccionismo, como melhorar essa autoestima. Então, assim, gente, como dizer não, por exemplo? Como colocar limite no seu relacionamento? Falando aquilo que te incomoda, né? Então, assim, vai doer no início? Vai, porque todo comportamento que ele é um hábito, quando você começa a quebrar, vai ter desconforto. Não existe, né, a chance da gente parar de se sabotar sem algum nível de desconforto. A gente vai sentir no início. Só que depois, é como a Cíntia falou, você vai celebrar, porque você vai ter orgulho do movimento que você fez e você não vai nem acreditar, né? Quem isso. É essa? Me apresenta. Né? Quem foi que falou isso? Tudo a ver. Quem foi que falou isso? Meu Deus, né? Quem estava aqui no meu corpo? E assim, né? Esse movimento, né, que a gente faz,
ele fortalece a nossa autoestima, porque a autoestima está totalmente relacionado também, gente, à realização, eficiência, eficácia. Então, quanto mais você faz determinados movimentos, mais forte você fica, mais credibilidade você tem em si mesmo. E aí, lá no trabalho, na sua casa, pode até ser que as dinâmicas permaneçam as mesmas, só que você mudou. E a forma que você responde a tudo isso é muito diferente, né? Então, voltando. Como que a gente bota limite? Como que a gente diz não? Uma das formas da gente fazer isso é entendendo os seus limites, né? Quantos de nós passam por cima dos nossos limites? Por exemplo, a gente está ali numa discussão, numa conversa, né, com alguém. Aí a conversa pega fogo, você sabe que você vai perder a cabeça, mas você fica ali, continua debatendo e você sabe, né, que vai dar ruim, mas você não faz. Uma pessoa que ela se conhece, que ela conhece os seus limites, ela para, né? Olha, vamos retomar isso no outro momento, né? Porque eu não tô legal, eu tô sentindo que eu vou perder a razão. Então, a pessoa que se conhece, que conhece seus limites, ela pausa e retoma depois, né? A pessoa que se respeita, ela entende que quando o outro faz alguma coisa que ela não gosta, que a desagrada, é dever dela sinalizar para o outro, porque o outro, ele não vai sacar. Tamires, eu estou cansada de falar. O fulano sabe que aquilo me machuca, mas a responsabilidade... Que aquilo me irrita. Exatamente. Ele sabe, porque eu já falei. Ela sabe, Tamires, né? Então, não é minha responsabilidade. É sim. Porque a escolha é sempre nossa. Você vai ficar ali escutando aquilo até quando, né? E assim, escutando e muitas vezes sem devolver, né? Então, gente, existem várias formas da gente enfrentar algumas situações constrangedoras, né? Inclusive, evitando a situação. Mas se você não pode evitar, porque de repente você precisa do seu emprego, né? Você precisa estar ali, apesar, né, da toxicidade, então você encontra estratégias para estar ali e não adoecer, né? Com o ambiente, com os comportamentos das pessoas. Lembrando que as pessoas, elas só vão mudar se elas quiserem, mas você tem o poder de se nutrir, né? Para você não sentir aquela experiência assim, com tanto sofrimento, né? Uhum. E aí tem a questão também, né, gente, do perfeccionismo, por exemplo, né? Da gente achar que, nossa, né, isso que eu fiz ficou horrível. Meu Deus, não. Então eu não vou nem entregar, porque se não ficar perfeito, não quero, né? Vou gastar energia, vou fazer de novo. E assim, muitas pessoas se sabotam, né, nas carreiras, até por isso, por essa exigência da excelência. E o que eu quero dizer é como que você para, né? Como que você, assim, muda esse conceito sobre si, né? De que você tem que ser perfeito, de que você tem que acertar sempre, e de que o outro tem que acertar sempre com você. Como que você muda isso? Aceitando que você não é perfeito e que você não precisa ser perfeito. Ai, Tamires, mas eu ouvi a minha vida toda que eu tinha que acertar, que eu tinha que tirar notas altíssimas e que eu não fosse um A, eu não estava dentro. Eu sei da nossa realidade social, do quanto ela incentiva essa exigência. Só que em você pode começar a quebrar isso, né? Então, gente, feito é melhor do que perfeito. Se você continuar com essa régua alta, né, de exigência, isso vai sabotar diversos relacionamentos amorosos, de trabalho, porque vai afetar o seu ritmo de entrega, porque você só entrega depois que você conferiu várias vezes. Isso. E, por exemplo, né, o mundo corporativo requer muita agilidade. E aí, se você não consegue entregar numa velocidade boa e com qualidade, você está fora, você não é produtivo, você não serve. Então, como que você se blinda? Né? Baixando a sua régua, né? Isso não quer dizer que você tem que ser medíocre, né? Que você não tem que estudar, que você não tem que aperfeiçoar. Faz do jeito que você sabe, com os recursos que você tem. Depois você melhora. É melhoria contínua, gente. É sobre isso. Não é sobre fazer perfeito, sabe? Então, tudo isso já baixa muito, né, a sua expectativa primeiro sobre você.
E como consequência, isso muda também os seus relacionamentos com o outro, porque você deixa de, por exemplo, querer que seus filhos, né, sempre tirem as melhores notas, que eles sempre se deem bem, né? Então, você quebra, inclusive, um padrão de um adulto que está sendo formado. Porque essa criança, ela também um dia vai ser adulta e ela vai ter dificuldade com essa questão da exigência que está sendo colocada para ela, né? Contem aqui um pouco o que vocês querem saber, né? A gente tem ainda alguns minutinhos. Onde mais vocês percebem que essa baixa autoestima afeta a vida de vocês? Que outros comportamentos, né, que vocês sentem que são prejudiciais? Teve uma pessoa que falou, né, do movimento da culpa, e eu quero voltar também nisso, enquanto alguém não traz um ponto diferente, porque a culpa, ela faz a gente ficar no mesmo lugar, né? Que é naquele lugar da vitimização, né? Da, nossa, né? Eu sou assim, cocô do cavalo do bandido, eu não presto pra nada, eu não tenho valor, eu só erro, eu só faço besteira. Agora, a responsabilidade, né? A autorresponsabilização, a responsabilidade pessoal é quando você fala, beleza, quais são as estratégias para eu resolver esse problema na minha vida? É quando você foca na solução. Eu estou cansada, assim, de ouvir, né, pessoas que reclamam, mas efetivamente não tomam uma ação sobre aquilo que está ruim na vida. Então, assim, quem reclama não faz. Reclamar é você clamar 2 vezes a mesma desgraça, a mesma desordem, aquilo que está ruim. Então, como que você sai disso? É focando na solução, naquilo que é possível fazer, né? E aí, assim, a psicoterapia entra como um recurso para te apoiar. Porque na psicoterapia você vai desenvolver novas estratégias para enfrentar essas situações, porque elas não vão deixar de acontecer, né? Mas a postura com a qual você vai se colocar vai fazer toda a diferença. E quando eu falo da postura, gente, eu estou falando dessa postura interna, que é como a gente se coloca, né, diante das pessoas, diante das relações de modo geral. Porque muitas vezes a gente se coloca com a postura, né, de que eu sei tudo, né? Não vem me ensinar. Então, quando a gente se coloca com essa postura, a gente não vai receber da vida muita coisa boa, porque nada serve, né? Porque nada agrega. Agora, quando a gente vai com uma postura de humildade, né? Não, peraí, né? Eu não manjo disso, eu preciso aprender sobre isso, então me ensina, né? É diferente. Olha só, a sua tia está falando. Suas palavras soam como nutrição para a nossa autoestima. Que bom, fico feliz. E é isso, né? Desenvolver esse carinho por si, pelos seus processos, pela sua jornada de acertos e erros, é puro amor próprio, é pura autoestima. Obrigada pelo feedback. A Tayane está falando. É se respeitar como pessoa também. Sim, nós somos pessoas, e pessoas, elas erram o tempo todo. E a questão do perfeccionismo, né, tem uma coisa que é muito legal, é olhar para o erro como um aprendizado. Porque muitas vezes, quando a gente erra, o que a gente olha é assim, nossa, né, como eu sou burro, como que eu fui errar isso, meu Deus. E aí, você não tem esse carinho, você não tem esse respeito com o seu processo, com a sua jornada. Então, é isso. O respeito é isso, é você entender que todo mundo tem, assim, um momento, né? Então, e a gente não é uma coisa só. E aceitar a gente como a gente é, e quando eu digo aceitar, a gente não é na ideia do conformismo, tá? De que, não, eu sou assim, quem quiser que me aceite. Não. É entender que hoje eu estou assim, e eu estou buscando as estratégias para eu estar diferente no mundo, né? Para eu entrar em relações mais saudáveis, para que eu escolha empregos que me façam se sentir melhor, né? Para que eu não me sujeite a relações que eu vou me sentir menos desqualificado, menor, que eu vou me sentir pequeno, né?
e parar de responsabilizar o outro por todas essas coisas que a gente sente, porque tudo é sobre como a gente sente a experiência. Ok, tem pessoas que são tóxicas mesmo, tem pessoas que vão jogar você para baixo. Mas se você estiver nutrido, se a sua autoestima estiver alta, né, não estiver baixa, beleza, você, né, mata no peito e faz um gol. Tipo assim, pode vir que, né, eu dou conta. Mas isso tem que ser um movimento temporário, né? Porque o ideal é que você saia desse meio aí, né? Sai do meio, né? Bloqueia, né? Sai, né, daquela relação, troca de namorado, troca de parceira, né? Então, tem muita coisa que dá para fazer, tem muita estratégia que dá para a gente enfrentar. E acho que o pessoal não tem mais dúvida, assim, que eu acho que a gente pode encerrar a live. Porque ninguém tá perguntando. É isso mesmo, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Olha só, a gente tem ainda 10 pessoas, né? Gente, a gente está aqui também, né, para responder, né, os questionamentos de vocês. Contem aqui pra gente, né, o que mais que vocês querem saber sobre esse tema, né, da autoestima. Ou não, já deu para sacar, agora é só fazer, é só botar a mão na massa, né? É só parar de se botar mesmo. Porque... E assim, gente, tem uma frase que eu, né, se vocês não pegarem nada dessa live, eu quero que vocês peguem essa frase. Começar já é metade de toda a ação. Quando você toma uma decisão, né, que assim, a partir de hoje, eu não quero me sentir mais, né, desse lugar de rejeição, eu não vou me sentir mais, me colocar mais em relações tóxicas, eu não vou me colocar mais como pequeno. Você já deu metade você já caminhou metade da jornada. Por quê? A maioria das pessoas preferem ficar nesse movimento da sabotagem mesmo. Porque a gente sabe o que pode nos auxiliar. Né? A gente sabe o que a gente precisa fazer para estar melhor, para estar nutrido, para estar fortalecido. Mas a grande questão é, eu quero fazer, eu quero pagar o preço, né? Eu quero passar pelo desgaste, né, do processo, porque é uma jornada de altos e baixos, né? Tem pessoas que não querem. Fala de novo, Cíntia. É dolorido. Você toma a decisão, mas é dolorido você impor limites. Principalmente para quem precisa da autoafirmação o tempo inteiro. É um processo bem dolorido, mas depois se torna prazeroso. Mas precisa dar o primeiro passo. E é necessário, porque na prática o que a gente observa é que muitas pessoas só vão decidir tomar o primeiro passo quando elas já adoeceram ou quando elas já fracassaram, né? Então, é o processo, é o tempo de cada um, é o respeito que a Tayane colocou, né? Cada um tem o seu momento, mas na prática, vocês nem precisam acreditar no que eu estou falando, mas observem aí, né, nas redes de vocês, né, nos relacionamentos, na família de vocês. Quando é que alguém busca ajuda para resolver um problema? É quando o problema já está instalado. Porque quando a pessoa ela prevê que isso aqui vai dar ruim. Não, mas não deu ainda. Deixa, segue o baile, né? Vamos em frente. Mas quando a doença se instala, quando o sintoma se instala, aí a gente fala, opa, peraí, que agora é urgente. Deixa eu entender esse negócio aqui. Deixa eu entender o que eu preciso mudar na minha dinâmica de vida para que eu tenha, né, uma qualidade diferente. Olha só, uma pergunta legal aqui. E como lidar com o medo antes de começar? Acolhendo, porque o medo, ele também pertence. Todos os sentimentos pertencem, a tristeza, a frustração. As pessoas costumam falar assim, não, tem sentimento que não é bom, é negativo, né? Então, tristeza, medo, não. Todo sentimento é bom, ele está a serviço de te entregar uma mensagem. O medo, geralmente, gente, ele até nos preserva, né? Você tá com frio na barriga? Vai com frio na barriga mesmo. Sabe por quê? O medo, ele vai passar com o movimento. E assim, talvez ele nem passe, ele só diminua.
Mas assim, não é gostoso quando a gente vai fazer uma coisa que a gente ama, que dá aquele frio na barriga, e a gente tá ali, sabe, fazendo apesar disso. Então, meu conselho é esse, tá, Tayane? Vai com medo mesmo, né? E entenda que o seu processo, a sua jornada, ela é um aperfeiçoamento contínuo. Começa com o que você tem, depois você melhora. A vida é isso, gente. É muito mais sobre começar e constância. Porque você vai. Tem dia que você vai conseguir, tem dia que você vai declinar, entendeu? Tem dia que você vai arrasar. Show de bola. Hoje, ó, tô orgulhosa de mim, tô com a autoestima lá em cima. E tem dia que você vai falar assim, caramba, hoje eu, né? Só pensa besteira, né? Assistente, sim, para não falar tudo, é o cocô do cavalo do bandido, né? Eu não presto, meu Deus, eu não tenho valor. Sai disso, né? Não paralisa nisso. Movimenta, gente. Começa a fazer sem vontade, porque a vontade, ela vem com o movimento. Agora, se você paralisar, aí vai travar. E esse medo, ele vai intensificar. Ele vai ficar tão grande que você vai se sentir tão pequeno a ponto de não conseguir enfrentar. Então, só vai, Tayane. Olha lá, amei. Vai. Vai ter medo mesmo, viu? Porque foi assim. Tem que pensar assim, ó. Ou eu vou com medo, ou só quando a coisa estourar, que nem foi comigo, Thay. Você passou por tudo, você viu tudo. Então, quando estourou tudo, né? Que não tinha mais o que fazer, que ou eu cuidava de mim ou não dava mais, não espera chegar nesse tempo. Vai com medo mesmo. Gente. Vai com medo mesmo. Só faz. Eu adoro essa frase. Só faz. Sabe por quê? Olha só, eu falei isso na live anterior. Se eu tivesse ainda, né, só dentro do RH, acreditando que eu só poderia contribuir ali dentro, eu não tava nem aqui nessa live. Eu não tava fazendo. O Ricardo do Box. Ai, que legal! Que legal, bem-vindo! Se eu achasse, né, que não, eu só posso contribuir até aqui, né? Não, imagina que eu vou fazer redes sociais, imagina que eu vou gravar um vídeo, imagina que eu vou fazer uma live, meu Deus, as pessoas vão me perguntar e eu não vou saber responder. Porque esses eram os meus medos quando eu comecei a dar treinamento. E quando eu comecei a fazer, eu vi que não, eu dou conta. E que assim, se eu não souber, tá tudo bem, eu respondo depois, não precisa ser perfeito. É melhoria contínua. Ah, Tati, amei essa fala sobre o medo. Que maravilhoso. O medo não pode nos paralisar. Isso, Tati. É isso mesmo, Tati. E ele só vai paralisar se você deixar. Né? Porque o medo, ele está a serviço de te dizer assim, ó. Nossa, né? O que você vai fazer agora é importante. Né? O que você vai fazer agora pode ajudar muitas pessoas. Quando eu acreditei que a mensagem que eu tinha para entregar para o mundo era muito maior do que eu, né? E aí eu me dei menos importância. Quem sou eu na fila do pão? Se eu errar, meu gente, eu posso errar, e aí tá tudo bem, tá tudo certo. Quando eu comecei a ver dessa perspectiva, meu Deus, a vida, né, abriu, assim, um mundo de possibilidades. Sim. E aí, tem hora que eu olho assim para minha vida hoje e eu falo, meu Deus, está acontecendo. Se me contassem lá atrás que eu estaria numa live, que eu estaria na rede social fazendo vídeo, né, fazendo um monte de coisa, eu não ia acreditar nunca. Nem se me falassem que eu ia ser... Imagina! Se falassem que eu ia ser empreendedora, imagina! Meu marido falava isso para mim. Sam, você tem jeito para empreender. Eu falei, imagina, Deus me livre, mas quem dera. E aí, assim, eu não confiava na minha capacidade. Então, enquanto eu não confiei no meu poder pessoal, eu fui do tamanho que eu acreditei. Mas quando eu me testei, quando eu me arrisquei, quando eu aceitei que eu podia errar, gente, fez assim, ó, bum, né? E hoje eu tô feliz, eu tô realizada, eu tô alegre, né? Tá leve. Porque, assim, aquilo que nos pertence não é pesado. Né? E o erro é a tentativa de acerto. E querem outra dica? Né? Querem conseguir aquilo que vocês querem na vida? Erre logo. Erre logo, erre bastante
constante, porque é nos erros que vem o aprendizado, o aperfeiçoamento, e é o que a gente não vê na jornada de quem alcançou a meta, de quem, né, alcançou o sucesso. Sim. A gente olha o resultado da pessoa, mas a gente não sabe o que ela passa para estar ali, né? Então, assim, eu sempre gosto de lembrar, é um processo, gente, é uma jornada, né? Não foi do nada. Eu sou formada desde 2011. Agora, em 2020, tem menos de 2 anos que eu estou nas redes entregando tudo que eu aprendi, porque eu entendi que, assim, eu tenho muito para contribuir. Eu posso entregar e isso deixa a gente leve, sabe? Olha lá, sempre falo isso para os meus alunos. Que lindo. É isso aí. O erro é tentativa de acerto. E tá tudo bem errar. Eu sei que muitas vezes, né, no mundo do trabalho, a gente ouve assim, não, você não pode errar, porque errar gera custo, né? Porque se você errar, você vai ser desligado, porque se você errar... E isso reforça aquele perfeccionismo que é tóxico, nos impede de nos testar e descobrir novas possibilidades, né? Então, gente, testem, não precisa acreditar em nada que eu tô falando aqui, tá? Testem na vida de vocês e notem os efeitos, né? Bora! Da leveza. Na leveza. Olha, Andressa, né? O erro, na verdade... o erro, na verdade, é consequência dos nossos atos. Sim, assim, sabe qual que é a grande sacada? Por que a gente não quer errar? Porque a gente não quer se comprometer. Assina embaixo, se você errar, tá tudo bem, é aprendizado. Se você acertar, show de bola. O dizer eu errei já te torna leve. Porque você aguentar com você aquela coisa de eu errei, meu Deus, alguém vai descobrir que fui eu, o que vão falar pra mim? Não, eu errei. Eu errei, tá tudo bem. Já tira 100 quilos de costas já. Eu errei. Tira um cavalo, né, Cíntia? Eu errei. E assim, tá tudo bem errar. Tem outra frase que eu gosto muito, né, que é assim, eu posso errar. Eu posso errar, e se eu errar, eu tento consertar. E se eu não conseguir consertar, eu peço ajuda. Isso traz uma leveza. Minha gente, vai pra vida, se testa, se lança, né? Se você tem uma ideia que você nunca testou por medo de errar, testa, bota a mão na massa. Porque tem uma coisa, é só fazendo, é sobre fazer, é sobre botar a mão na massa. As coisas não vão mudar se você continuar com essa mesma postura de que não, mas eu não posso errar. Meu Deus, mas eu não posso. O que as pessoas vão pensar, né? E aí a gente vai só perdendo oportunidades de se descobrir, né? De se testar e falar, nossa, eu sei fazer isso. Se eu não tivesse pensado, eu nunca saberia que eu sou boa nisso, entendeu? Então é isso, gente. É sobre se testar, né? E é isso, né, Cíntia? Muito legal o engajamento do pessoal aqui. A Tati tá aqui, ó. Aplaudindo, porque nunca fez nada. É verdade, tia. Porque se não fizer nada, nunca vai errar, nunca vai acertar, nunca vai nada. Isso. E assim, gente, outra dica, né? Quem tenta, não faz. Então, não é tentar, Tamiris, beleza, vou pegar tudo isso, botar aqui na minha bagagem, eu vou tentar fazer. Então, não é tentar, eu vou fazer. Muda esse mindset, porque assim, quando a gente pensa em tentar, é uma justificativa para, se der ruim, pelo menos eu tentei, né? Se der ruim, você já ganhou, né? Eu gosto muito do Murilo Gun, que ele fala assim, se você errar muito, você já tá ganhando, sabe por quê? Porque quanto mais cedo você erra, mais rápido você aprende o que... Tá, isso aqui eu já testei, não deu certo. Tô aqui, viu? Só a câmera que virou. Tá. Ai, muito bom. Cíntia, acho que é isso, né? Vocês querem perguntar algo mais? Querem, né, trazer algum outro tema que a gente não colocou dentro de autoestima? Vamos salvar essa live, né, Cíntia? É. Depois a gente
Olha só, 1h12. É que agora eu descobri que dá pra gente ficar mais tempo na live. Eu achei que era só 1 hora. Deixa eu ver. Eu não tô vendo mais os comentários. Travou? Travou. Então eu acho que é o Instagram que vai derrubar a gente, Cíntia. Vamos sair? Então eu vou sair.